Galera, bom dia, tudo bom? Saneamento básico, hein? Este ano o Brasil aprovou o marco do saneamento básico, em busca disso, água potável, água saudável. Mas não é tão simples assim. Como vocês estão vendo, a realidade brasileira é isso aqui. São 100 milhões de pessoas sem esgoto em casa, 35 milhões sem água potável, uma coisa muito simples. O resultado disso é terrível tanto para a economia quanto para a saúde da população brasileira. Várias doenças, verminoses, difteria, febre amarela, a gente tem várias doenças que são resultado do esgoto não tratado. Ao mesmo tempo, um prejuízo enorme. A cada $1 investido em saneamento básico, a gente ganha $4,3 em saúde. Ou seja, é muito mais barato para o Estado oferecer água potável de qualidade para todo mundo e, evidentemente, regularizar a situação do esgoto. Acontece que o Brasil não fez isso nos últimos anos. O financiamento dos esgotos caiu de 0,30% do PIB para 0,16%, um pouco menos da metade, o que é terrível. Fora isso, o futuro que a gente tem pela frente também está bem complicado. A gente tinha assinado um pacto que teríamos saneamento básico para todo mundo até 2033. Só que para isso o país tem que investir de 500 a 700 bilhões de reais. De onde a gente vai tirar dinheiro para isso? É exatamente isso que a gente vai discutir nessa aula. Para conseguir os investimentos necessários para resolver a questão do saneamento básico no Brasil, nós aprovamos um projeto de lei do Tarso Gereissati, que por coincidência é um dos sócios majoritários da Coca-Cola no Brasil, para que a gente possa privatizar, entre aspas, a água, ou seja, abrir para a iniciativa privada o investimento em saneamento básico. O governo fez uma propaganda enorme disso, desde que geraria até 5 milhões de cargos de empregos, até a ideia de que resolveria o problema do saneamento básico. Acontece, entretanto, que as experiências internacionais que nós temos disso são exatamente o contrário daquilo que o governo está propondo. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados que privatiza o sistema de saneamento básico no país irá aumentar os preços e reduzir a qualidade dos serviços. Especialistas apontam ainda, essa prática fracassou em diversos países do mundo e o Brasil segue no mesmo caminho. A reportagem é de Jomiag. O projeto de lei dos deputados federais abre possibilidade de privatização dos serviços de saneamento básico, o que poderá levar à redução de investimento, piora da qualidade e aumento da tarifa de água e esgoto, afirma essa especialista. A gente já tem hoje um levantamento feito por uma entidade americana, que mais de 800 países já, em 800 cidades, mais de 800 cidades, onde aconteceu a privatização do setor, seja ele de saneamento ou elétrico, de serviços, já estão reestatizando. E a reestatização se dá principalmente pela perda de qualidade na prestação de serviços e pelo aumento das tarifas. Então você teve a população passou a pagar mais com uma menor qualidade nos serviços. O projeto de lei, que será analisado pelo Senado, vai trazer outro problema. Acaba com o chamado subsídio cruzado, onde cidades mais populosas e rentáveis, como São Paulo, bancam serviços em cidades menores. Hoje no Brasil, apenas 500 dos 5.600 municípios são considerados rentáveis e podem atrair o interesse privado. Se você for para a região de Presidente Prudente, Euclides da Cunha, uma cidade lá no extremo, na divisa com o Mato Grosso do Sul, que tem 5 mil habitantes, quem que pratica o saneamento? Esse município ele não é atrativo para a iniciativa privada. Então é função do Estado atuar e esse subsídio cruzado, esse dinheiro que é arrecadado na capital, faz com que a empresa busque a universalização do saneamento em todos os municípios do Estado. O
Brasil está indo na contramão do mundo. Cidades como Paris, Berlim, Atlanta, Buenos Aires e outros 265 municípios reestatizaram os serviços de saneamento básico por ineficiência, altas taxas e baixo investimento. Aqui no Brasil, Tocantins é um exemplo. Um estado que foi privatizado o saneamento nos anos 2000 e depois, 14 anos depois, eles devolveram para o estado apenas os municípios não rentáveis. De acordo com o projeto, municípios e estados que possuem estatais e queiram investimento e apoio técnico do governo federal terão de privatizar as empresas. O PL também é ameno com empresas privadas. Já as públicas terão de se virar com recursos próprios e cumprir, até 2033, a meta irreal de 99% de cobertura de água e 90% de esgoto. Já as empresas particulares poderão contar com o financiamento federal e não terão esses prazos. Isso daí é um atentado direto à questão pública, né? O financiamento público, que é o dinheiro público, tem que ser usado para o povo, para a universalização do saneamento, e o projeto restringe claramente o acesso a esse crédito. Resumidamente é isso, as empresas públicas vão ter mais dificuldade de acesso a recursos federais e as privadas vão ter privilégio com relação a essa captação. Moçada, a 10ª economia do mundo, o Brasil tem dinheiro e tem bastante. 600 bilhões de reais é menos do que a gente paga de juros de dívida externa. Ou seja, se nós simplesmente fizéssemos uma reforma tributária, se a gente renegociasse a dívida, a gente teria condições de dar saúde e água para a população brasileira. Água é o mínimo que a Constituição Cidadã de 88 prevê. A gente deve pensar sobre isso. Vamos para a aula? Vamos discutir?